A paz, igreja, vamos começar? Primeiro, boa noite a todos e a todas. Abram suas Bíblias no versículo 2 Coríntios 5:17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Todos podem ficar em pé para orarmos, para começar. Pai, muito obrigado por esse dia maravilhoso que você nos deu. Muito obrigado por abençoe esse culto que você dará para a gente. Que todos possam entender a sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos, aleluia. Bênção demais os nossos jovens fazendo a abertura do culto. Você que veio na casa do Senhor hoje, caindo essa chuva gostosa, molhando a terra. Aleluia. Aproveite esse momento agora para adorar o Senhor. Tente se conectar com o Espírito Santo. Comece a trazer à sua memória como foi o seu dia. Comece a agradecer ao Senhor por tudo. Comece a dizer: Senhor, eu estou em Tua presença. Estamos reunidos aqui para Te adorar, para bendizer o Teu nome. O Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Então adore ao Senhor. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós, deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. E o véu que separava já não separa mais. E a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui.
Continue adorando ao Senhor. Não se distraia com outras coisas. Adore ao Senhor. Aleluia. Pessoal aí. Vamos adorar o Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparar ao que ganhei. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei, somente a ti, Jesus. Vamos cantar novamente. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, é pouco, Senhor, se comparar ao que ganhei. Eu sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei, maravilhoso, somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Continue adorando o Senhor.
Continue se rendendo a Ele. Porque o Senhor olha o nosso coração na simplicidade, mas na profundidade da nossa adoração. Então não trata de estar todo o louvor aqui tocando, estar cheio de pessoas ao seu redor. É apenas o seu coração agora, dizendo palavras de amor a Ele, cantando com entendimento e com o seu coração, com a sua alma, demonstrando seu amor por Ele. Nós cantamos palavras bonitas agora, dizendo que queremos estar perto do Senhor, que Ele é tudo para nós, independente da situação. Porque quando está tudo bem é fácil, quando tudo está dando certo é fácil, mas é em meio à provação que nós vemos aonde nós estamos firmados, aonde os nossos pés estão firmados, aonde o nosso coração está ancorado, aonde está a âncora da nossa alma. Então se renda agora. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Oh, oh, oh. Eu me rendo aos Teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos Teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço, Senhor, aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, eis-me aqui. Diga isso a Ele, mas diga com seu coração. Jesus, ó Senhor, ó Senhor, eis-me aqui. Olha pra mim, Jesus, olha pra nós. Jesus, queremos Te servir, queremos Te adorar.
Senhor. Jesus, nós te amamos, Senhor. Tu és o ar que respiramos, Tu és o nosso tudo. Obrigado. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro o meu refúgio. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro o meu refúgio. Ele é o seu refúgio. Aleluia, louvado seja o Senhor. Aplauda o Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor é o nosso refúgio. Nós temos para onde voltar. Nós sempre teremos para onde ir quando o Senhor está dirigindo as nossas vidas. Amém, louvado seja o Senhor Jesus. Glória a Deus. Choveu um pouquinho aí, fica tranquilo, depois a gente arruma. É assim mesmo. Se alguém trouxe dízimo, oferta, depois pode colocar no gasofilazo. Que Deus abençoe e multiplique a sua oferta em nome de Jesus. E eu já quero passar para a nossa ministrante hoje, para ela ter bastante tempo de poder semear a palavra do Senhor ao seu coração. Amém? Aleluia. Maria. Amém. Gente, que chuva boa. Glória a Deus, né? Chuva de bênção. Estava precisando, estava muito calor. Boa noite para você que está aqui, boa noite para quem está em casa. Vamos ler a palavra. Vamos ler a palavra do Senhor. Está no livro de Levíticos. Capítulo 6, versículo 12 e 13, que a gente vai ler, tá? Lá no comecinho, gente, livro de Levíticos. Gênesis, Êxodo, Levíticos. Amém? Todo mundo achou? Quem não achou, pode acompanhar aqui no telão. A palavra do Senhor diz assim: o fogo sobre o altar queimará nele, não se apagará, e o sacerdote queimará lenha nele todas as manhãs. Aí nós temos o verso 13. O fogo deverá sempre queimar sobre o altar, nunca se apagará. Amém? Louvado seja Deus. Eu não vou pedir para vocês ficarem de pé, mas vou pedir para vocês curvarem a cabeça para a gente orar, em reverência à palavra de Deus. Pai, te louvo e te agradeço, Senhor Deus, por mais um dia de vida. Te louvo e te agradeço, Senhor Deus, por estarmos aqui, Senhor Deus, reunidos, para ouvir, Senhor Deus, a tua palavra. Pai, sou grata, Senhor Deus, pelo Senhor confiar a mim, Senhor Deus, esta palavra. Querido Espírito Santo, nada de mim tenho, Pai, para dar aos meus irmãos. Mas, ó Pai querido amado, quero ser instrumento em tuas mãos, Pai.
Obrigado, Senhor Deus, mais uma vez, ó Pai, por confiar esta palavra, Pai. Logo eu, ó Pai querido amado, que ultimamente, Senhor Deus, tenho vindo na Tua presença para lamentar, para chorar e para oferecer as minhas lágrimas, Pai. Por isso, em nome de Jesus, querido Espírito Santo, Tu és a que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Querido Espírito Santo, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento para que possamos receber a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu não sei se vocês faz ideia do que hoje eu vou falar. Todo mundo sabe que nós estamos falando sobre restauração, né? Amém? Então nós vamos falar sobre restauração, mas restaurando o que será? O que a gente acabou de ler aqui que tem a ver com restauração, né? O fogo sobre o altar queimará nele, não se apagará. O sacerdote queimará lenha nele todas as manhãs. O fogo deverá sempre queimar sobre o altar e nunca se apagará. Amados, eu vou falar sobre o altar da oração. Eu acredito que o primeiro altar que foi levantado foi no Jardim do Éden. Ué, Maria, como assim? Primeiro vamos entender uma coisa. A palavra oração, ela tem uma origem. E quando a gente vai estudar sobre a origem dela, a gente vê que orar é dizer, falar, discursar, né? E ação é proveniente daquilo que nós falamos. Então é assim, eu falo, eu digo, eu discurso e depois vem uma ação referente àquilo que eu disse. Então essa é a origem da palavra. E por que eu estou afirmando que eu acredito que o primeiro altar de oração ele foi levantado lá no Jardim do Éden? Olha o que a Bíblia diz em Gênesis 3:8. Eles ouviram a voz do Senhor andando pelo jardim no frescor do dia. Tem uma versão original no hebraico que eu gosto muito que fala assim: eles ouviram a voz de Adonai andando pelo jardim no momento da brisa da tarde. A gente escuta muito assim falar, né? Que Deus descia todos os dias na viração ali da noite para poder falar com Adão e Eva. Bom, não sei se é todos os dias, mas a palavra fala aqui que o Senhor, né, desceu para poder falar com Adão na viração do dia. Então, esse ato de falar é orar. Porém, nós estamos acostumados, né? Nós somos acostumados a achar que orar é só pedir. Até mesmo se a gente for ver sobre a etiologia da palavra oração, como eu falei para vocês agora há pouco, se a gente for pegar, ali vai ter dizer, falar, discutir, discorrer, pedir, clamar, suplicar, tá? Só que o que acontece? A gente só lembra de pedir, de suplicar. Mas não é só isso. O altar de oração não é isso. O altar de oração é muito mais que isso. Por isso que eu disse, lá no Jardim do Éden foi instaurado o primeiro altar da oração. Porque o Senhor falava com o homem e o homem falava com o Senhor. Porém, o que aconteceu? O pecado entrou na jogada, né? O homem decidiu quebrar o altar da oração. O altar que era da visitação, o altar do diálogo, o altar da comunhão, o desfrutar da presença do Senhor. Antes se tinha o quê? O livre acesso. Então Deus descia para poder falar. Quando o pecado veio, o que acontece? Quebra-se. Foi quebrado esse altar da oração. O homem até então não tinha nenhum esforço. Deus vinha, falava, visitava, ele contemplava ali a presença do Senhor. Mas depois do pecado, a partir do pecado, o homem tem que fazer um esforço para buscar a face de Deus. Então, após o pecado, após essa quebra do altar da oração, o homem tem que fazer a restauração desse altar para chegar até Deus. Então, é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, sobre restaurando o altar da oração, restaurar aquilo que se foi perdido. E aí, para a gente entender um pouquinho o que é, né, esse altar, essa restauração, o que é restaurar? O que significa será a palavra restauração? Restauração que significa reparar, consertar, voltar ao estado original. Eita Deus! Voltar ao estado original. Voltar aonde? Da onde que a gente saiu? Da presença lá do Jardim do Éden.
voltar lá, voltar pelo estado original. Então, se eu preciso restaurar algo, é óbvio que algo está quebrado. E aí eu pergunto para vocês, como que se quebra um altar da oração? Será que você já quebrou o altar da oração? Você já parou para pensar? Como se quebra o altar da oração? Será que eu já quebrei o altar da oração alguma vez? Faça essa pergunta aí para você. Será? Nós quebramos. Eu e você. Nós quebramos o altar de oração. E se bestar, acontece isso todo dia. Como que nós quebramos? Abandonando Deus e seguindo o seu próprio caminho. Olha que a palavra de Deus fala em Jeremias 2:12. Porque o meu povo fez duas maldades. Abandonaram-me, a fonte das águas vivas, que é Deus, e cavaram cisternas para si, cisternas quebradas que não retêm água. O que mais a gente tem visto hoje em dia são pessoas que se dizem cristãs, ou até mesmo pessoas, né, convertidas, que estão dentro da igreja. E se denominam cristã, mas não quer renunciar. Não renunciam a si mesmo, não renunciam a nada, querem continuar simplesmente no conforto. Não abandonam os caminhos, que é para ser abandonado. Mas interessante que abandona Deus por qualquer coisa. O mínimo de esforço abandona Deus. E quando estou falando de Deus, eu não estou falando das coisas de Deus. Porque uma coisa eu falo para você, irmão. Se você não tem Deus, não tem como de você fazer nada para Ele. Não é? Não tem como. Então, quando fala que nós abandonamos Deus, seguindo o nosso próprio caminho, e que a palavra do Senhor está falando assim, que o povo cometeu duas maldades, primeiro, abandonou Deus, e segundo, cavaram cisterna. O que ele quer dizer, cavaram cisternas? Força do seu próprio braço. Deixou de consultar a Deus do que podia fazer, o que não podia fazer. Eu já ouvi tanto absurdo, até uma vez eu estava ouvindo, uma pessoa que estava ministrando, e falou assim que a gente não precisa de consultar a Deus para comprar um carro, para comprar uma casa, porque Deus já deu, é bênção. Ô gente, para lá. A gente não canta aqui, tudo que é meu é teu, tudo que é meu é teu, tudo que é meu é teu. Então, se tudo que é meu é teu, eu tenho que pedir primeiro. Se foi tudo que Ele deu para a gente, e tudo é dele, tudo é para Ele, todas as coisas voltam para Ele, então, é dele. Então, eu tenho que pedir permissão. Eu só estou aqui para desfrutar, certo? E aí, o que acontece? Se eu não presto atenção nisso, eu vou meter meus pés pelas mãos. E aí, eu vou falar assim... foi Deus, eu vou lá, compro uma casa, compro um carro, não é hora ainda, não é o momento. Aí eu vou lá, chego lá no final, dá ruim. Estou com conta, estou com isso, estou com aquilo, estou desesperado, estou vendendo isso, vendendo aquilo, estou desesperado. Mas por quê? Não foi Deus que deu? Foi Deus que falou? Gente, coloca uma coisa na cabeça. Se for de Deus, vai durar. Se não for de Deus, não dura, dá ruim. Então é assim, tudo sim, se nós quisermos ter um altar de oração, baseado nas coisas de Deus, eu preciso sim pedir a permissão de Deus. Porque caso contrário, eu estou cometendo essa maldade que o profeta Jeremias está nos falando aqui. Estamos cavando as nossas próprias cisternas. E a cisterna que a gente cava, ela não é boa. A palavra do Senhor está falando aqui. Ela não retém água. Independência de Deus mata. Segundo ponto, como que eu quebro o altar de oração? Abandonando Deus e adorando ídolos. Profeta Jeremias 18:15. Contudo, o meu povo tem se esquecido de mim, queimando incenso a ídolos que os fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andasse por veredas não aterradas. Então, o que o profeta Jeremias está querendo dizer aqui para a gente? Quem que você tem colocado no lugar de Deus? Quem que você tem colocado no lugar de Deus?
Deixar de orar é queimar incenso para outro Deus. Deixa eu explicar isso para você. O queimar incenso aqui, que está falando nesse versículo do profeta Jeremias, é adoração. Quando o povo de Israel queimava incenso a outros deuses, eles estavam adorando. Então, queimar incenso aqui é adorando. Então, naquela época, o povo de Deus adorava Baal e Aserá. Na época aqui de Jeremias. E hoje, quem que é o seu Baal? Quem que é a sua Aserá na sua vida? É o WhatsApp? São os jogos? É a minha família? É os meus amigos? É o meu ministério? O que que é? Porque, gente, tudo que está no lugar de Deus é idolatria. A tua família não pode estar acima de Deus. Os teus amigos não podem estar acima de Deus. O teu trabalho não pode estar acima de Deus. E nem seu ministério. Porque eu acho engraçado que tem muitas pessoas que trabalham em ministério de igreja. Seu ministério é igreja, né? Tem muitas pessoas que trabalham na igreja, mas não tem tempo para orar. Não tem tempo para buscar o Senhor. Não tem tempo para adorar. Não tem tempo para nada, porque está no ativismo religioso. E não sabe nem por que está fazendo. Está vindo cumprir uma escala, está vindo cumprir uma agenda, mas não sabe nem por quê. Isso é idolatria, tá, gente? Isso é idolatria. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para adorá-lo. E para adorá-lo com entendimento. Então vejam como que são as coisas. Como que é fácil quebrar o altar da oração. Por isso que a palavra fala, né? Desperta tu que dormes. Se você não se preocupar em ter Deus como centro da sua vida, não adianta você querer se preocupar com as coisas de Deus. Porque aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração, assim diz a palavra do Senhor aqui, ó. Então nós acabamos de ver as duas formas de como que eu posso quebrar o altar da oração. Agora a gente vai para a restauração. Amém? Como que eu faço então para restaurar, Maria? Eu quero restaurar. Eu identifiquei que eu estou quebrando o altar da oração. Como que eu faço para restaurar isso? Primeira coisa, apresente-se. Apresente-se diante do Senhor. Tiago 4, 8, 9 diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Limpai vossas mãos e purificai os vossos corações. Humilhai-vos diante do Senhor. Tem uma passagem em Mateus que eu gosto tanto, que é aquela passagem de Pedro. Quando ele joga a rede, que ele ficou a noite inteira pescando e não pegou nada. E Jesus aparece para ele e fala para ele jogar as redes. E ele ainda debate com Jesus. Pescou a noite inteira, nada pegou, mas sobre a palavra dele ele ia lançar a rede. E quando a rede volta cheia, ele fala para o Senhor: afasta-se de mim, porque eu sou um homem pecador. Ele se apresenta ao Senhor, ele se arrepende. Será que a gente tem feito isso? Será que a gente tem chegado ao Senhor e temos realmente limpando as nossas mãos e purificando o nosso coração? Será que a gente chega assim ao Senhor, perante o Senhor, e a gente chega arrependido, ou a gente chega com os dois pés na porta, já pedindo para Ele isso, eu quero aquilo outro? Como que a gente tem chego na presença do Senhor? Como que a gente tem se apresentado? Então, a primeira coisa para se restaurar o altar da oração: se apresentar diante do Senhor. Segundo ponto, que vem em seguida: se arrependendo. Joel 2, 12 e 13. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejum e com choro e com pranto. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, pois Ele é gracioso e misericordioso. Essa palavra é bem forte, gente. Rasga o vosso coração e não vossas vestes. Como a gente tem visto pessoas frias e acham que estão pegando fogo. Estão frias quando se chegam perante o Senhor. Eu não sei vocês, gente, mas quando eu vou para o altar, eu já chego chorando. Me sinto tão pequena, tão vazia, tão cheia de mim mesmo, né? Vazia e cheia ao mesmo tempo, mas cheia de mim mesmo. Que não tem como. Não tem como você chegar
diante do Senhor e ficar indiferente. Então, quando se fala de se arrepender, é isso. É coração quebrantado. É saber quem que você é. A pequenez que você é diante de um Deus grande. De um Deus poderoso. E interessante que, ultimamente, a gente tem visto as pessoas falarem de arrependimento, mas a gente não vê o fruto de arrependimento. O arrependimento precisa ser genuíno. Você sabe me dizer, sabe reconhecer uma pessoa que realmente ela se arrependeu? Vocês sabem identificar, igreja? Fruto de arrependimento. O que é o fruto de arrependimento? Lembra que está escrito lá em Efésios, se não me engano é em Efésios, aquele que roubava não rouba mais, aquele que mente não mente mais? Então o fruto do arrependimento é o abandono do pecado. É passar a praticar a palavra do Senhor. E é buscar a santidade. É esse o esforço que todos os dias o ser humano precisa fazer com o coração humilde e o coração quebrantado. Assim como Davi fez, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões. É chegar com o coração quebrantado e falar: Senhor, eu pequei, eu não quero pecar mais, me ajuda. Esse é o esforço que nós precisamos fazer para que a gente possa restaurar o altar da oração. Estão entendendo, gente, onde que entra a oração aqui? Que a oração é o falar, não é o pedir. Que a oração é a comunhão e não é o pedir. Que a oração é você desfrutar da presença do Senhor. Ela é muito mais do que você ficar pedindo coisas para Deus. Porque as coisas que vêm é lucro para você. Se você tem a presença dEle, as coisas, os presentes dEle para você é lucro. Não precisa ficar correndo atrás. Embora que a palavra do Senhor fala que a gente tem que ir atrás que a gente corre atrás das bênçãos também. A gente pode buscar os melhores dons, mas não é isso que se resume a oração, não é isso que se resume o seu altar. Não pode ser resumido nisso. A nossa fé ela não pode ser resumida pelo aquilo que vemos, pelo aquilo que sentimos e pelo aquilo que ouvimos. Até mesmo porque a fé é o quê? É a certeza das coisas que eu não vejo. Então, se eu fico esperando sentir, ouvir ou ver alguma coisa, eu vou morrer. Não é assim que funciona. Altar da oração só é restaurado quando eu me achego perante ao Senhor com arrependimento. Outro requisito, coloca lenha. A palavra aqui não falou que o sacerdote tinha que colocar lenha? Coloca lenha. O que seria essa lenha? O fogo sobre o altar queimará nele e não se apagará, e o sacerdote queimará lenha nele todas as manhãs. Para ter fogo, eu preciso ter a lenha. E carregar a lenha e colocar a lenha é obrigação de quem? Do sacerdote. Ah, Maria, mas isso é lá atrás, isso é lá no Antigo Testamento. Ei, psiu, você leu o Apocalipse que fala que nós, que através de Jesus Cristo nós fomos feitos reis e sacerdotes? Então a obrigação de colocar a lenha é você, sou eu, para que haja fogo. E ainda por cima, não é só para ter fogo, é para manter. Então eu preciso todos os dias me alimentar da palavra do Senhor, orar, que isso é a lenha. Todos os dias, para que possa manter aceso, para que eu possa ficar de pé. Hebreus 13:15 diz: por ele, portanto, oferecemos sempre sacrifícios de louvor a Deus continuadamente. Isto é, fruto dos nossos lábios, dando graças ao seu nome. Romanos 2:1, suplico-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei-vos a vossos corpos como sacrifícios vivos, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. Tem culto na sua casa? Não tem não, Maria. Então vamos levantar um. Está em tempo? Vamos levantar. Como que eu faço um culto em casa? Adoração, oração, palavra. Está o culto. Alinhe a sua oração. É por isso que a palavra, lá em 1 Tessalonicenses 5,16 diz: orai sem cessar em tudo, dar graça, porque essa é a vontade de Deus, de Cristo Jesus para convosco.
Então, como que eu vou construir esse altar? Primeiro o altar, depois o sacrifício, a lenha, depois vem o fogo. O fogo, ele não provém do homem, ele provém do Espírito Santo. Lembra de Elias lá no Monte Carmelo? Estão lembrados? Ele foi lá, montou um altar, orou, colocou o sacrifício, colocou a lenha lá, colocou o sacrifício, depois que veio o fogo. Então quem coloca fogo no culto é Deus, não são homens. Entendam isso. Entendam que Deus não quer uma igreja morna, entendam que Deus não quer uma igreja emocionada. Ele quer um culto vivo. Ele quer um culto em espírito e em verdade, adoradores em espírito e em verdade. Não é movimento, não é barulho. Se tiver, melhor. Mas não é nisso. Os filhos de Deus precisam aprender que o culto, ele precisa ser racional. Isto que quer dizer? Que quer dizer que você precisa saber o que você está ouvindo e discernindo o que você está ouvindo. Precisa saber o que você está cantando. O que você está pedindo, o que você está orando. Isso é o culto racional. Não é na emoção. Porque na emoção, os frutos de arrependimento não vai aparecer. Deus não quer que uma igreja vive do que vê e do que sente. A nossa fé está firmada em Cristo Jesus. Outro dia, acho que tem uns 2 cultos isso. Eu fiquei um pouco apavorada lá no fundo. O louvor estava aqui, estava uma bênção. E o pessoal estava cantando aquele louvor, enche-me, né? Enche-me, Deus, enche-me, Deus. E assim, de repente eu comecei, não vão rir, tá, gente? De repente eu comecei, Senhor, esvazia. A igreja, todo mundo cantando, enche, e eu lá, Senhor, esvazia. A igreja cantando, enche, e eu lá, Senhor, esvazia. Que eu comecei assim, Senhor, por que eu estou falando esvazia? É para encher, é para esvaziar? Vocês não sabem o que eu ouvi. Eu fiquei bem angustiada assim no meu coração. E assim, no meu espírito veio assim, fui impelida muito grande. E que veio assim, a minha igreja pede avivamento, mas não sabe o que pede. Avivamento vem com arrependimento, precisa de arrependimento, precisa de choro, precisa rasgar o coração. Precisa de arrependimento. Não dá para encher quem está cheio. Deus não enche quem está cheio. Quem está cheio de si mesmo, quem está cheio das suas convicções. Não há como colocar vinho novo em odres velhos. Então restaura. Restaura. Restaura o altar da oração. Busque a presença de Deus, busque a face do Senhor, busque, interessado naquilo que Ele pode, não naquilo que Ele pode te dar, mas naquilo que Ele é. Não busque as mãos, busque os pés do Senhor, busque os pés da cruz. Avivamento não se resume em barulho. Ele tem barulho? Tem, mas ele não se resume a barulho. É só a gente ver lá em Atos 2. Foi consequência de uma noite de oração, 120 orando. O que a palavra do Senhor quer dizer para vocês hoje? Que é preciso restaurar o altar da oração. Deus está nos chamando para orar, Deus está nos chamando para o secreto, Deus está nos chamando para arrependimento. É isso que o Senhor quer. Jesus foi o maior restaurador de altares. Foi Ele que quebrou o altar? Foi Jesus que quebrou o altar? Não foi Jesus que quebrou o altar. Não foi Jesus que quebrou o altar da comunhão. Não foi Ele que quebrou o altar da presença. Não foi Ele que quebrou o altar da adoração, da oração. Não foi Ele. Mas foi Ele quem restaurou todos os altares para que eu e você, nós tivéssemos livre acesso para chegar até o Pai Celestial. A presença de Deus, para que nós possamos desfrutar da sua presença sem reservas. E o que a gente tem feito? Hoje, eu e você, nós somos o tabernáculo de Deus. Lembra da figura há 2 cultos atrás que o pastor colocou? Hoje, nós carregamos o Espírito dentro de nós. Nós somos a morada do Senhor, mediante o sacrifício do Senhor Jesus Cristo.
É isso que o Senhor Jesus disse quando a mulher samaritana perguntou para ele aonde que nós deveríamos adorar. E ele falou para ela que haveria um tempo em que viria os adoradores que adorariam o Pai em verdade e em espírito, que era esse que o Pai procura. Somos nós. E o que a gente está fazendo? Isso não dói, gente, em vocês, porque dói em mim. Isso dói muito. Somos o altar e precisamos constantemente estar acesos, adorando Deus em tudo, em todo tempo, que foi o que o pastor falou aqui agora há pouco. É muito fácil a gente adorar, agradecer a Deus quando está tudo legal. Mas quando as coisas começam a não ir tão legal assim, a primeira coisa a gente faz, ao invés de agradecer, é murmurar, é reclamar. A responsabilidade de manter o fogo e de colocar a lenha é minha e sua. Essa é a responsabilidade que Deus nos deu. Lembrando que o Senhor deixou para nós escrito: Jesus Cristo, que é a fiel testemunha e o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e nos lavou de nossos pecados em seu próprio sangue e nos fez reis e sacerdotes para Deus Pai. Então, apresente-se, sacerdotes. Apresente-se diante de Deus com humildade, arrependidos. Todos os dias a gente precisa de se arrepender. Todos os dias. Coloca a lenha, que é o louvor, a adoração, né, os frutos dos lábios, né, que a palavra do Senhor falou. Ofereça a si mesmo como sacrifício de oferta agradável ao Senhor. O seu altar de oração será um culto todos os dias. E o fogo do Senhor descerá sobre nós, purificando e nos santificando para a glória. Não há como você chegar a Deus sem um altar de oração reparado. Lembra-se lá do jardim. Restaurar, voltar à origem de tudo. Precisamos voltar lá no jardim do Éden, onde tinha aquela comunhão, onde Deus descia para poder falar com Adão. E nós temos esse acesso através de Jesus Cristo. O que está nos impedindo? Louvado seja o Senhor Jesus Cristo através dessa palavra e a revelação que Ele trouxe para nós essa noite. Amém? Vamos orar? Pode deixar esse fundo mesmo, tá, irmão? Pai querido, aqui estamos. Estamos, Senhor Deus, com o coração voltado para o Senhor. Eu peço, querido Espírito Santo, que o Senhor venha tocar no nosso coração neste momento. Toca no coração daqueles que estão em casa também, Pai. Em nome de Jesus, querido Espírito Santo, que possamos, Senhor Deus, entender que essa palavra, Pai, assim como mexeu comigo, Senhor Deus, possa mexer com os meus irmãos também, ó Pai. Para que nós tenhamos, Senhor Deus, a responsabilidade de manter o fogo aceso todos os dias, ó Pai. Que nós possamos, Senhor Deus, carregar, ó Pai querido amado, o Teu amor no nosso coração, carregar a Tua palavra, Pai. E de termos, ó Pai querido amado, acima de tudo, acima de qualquer circunstância, Pai, a presença do Senhor, buscar a Tua face todos os dias, ó Pai, mesmo que estejamos doentes, mesmo que estejamos cansados, ó Pai, mesmo que estejamos aflitos, ó Pai querido amado, nada disso importa, Pai. O que importa, Senhor Deus, é chegar diante da Tua presença, nem que for para chorar, ó Pai, nem que for, ó Pai querido amado, para cochilar, ó Pai, mas que nós possamos ir para a Tua presença, Pai, com o coração, Senhor Deus, com grandes expectativas, ó Pai, de ouvir a Tua voz, ou de simplesmente estar só ali com o Senhor, ó Pai. Por isso, querido Espírito Santo, marca a vida de cada um de nós aqui. Marca a vida de cada um, ó Pai querido amado, que vai ouvir essa mensagem, ó Pai querido. Para que possa, Senhor Deus, restaurar o altar, ó Pai. O altar da comunhão, o altar, ó Pai querido amado, da oração, o altar do diálogo com o Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, querido Espírito Santo. Nos ajuda, Espírito Santo, porque somente o Senhor, ó Pai, que pode nos ajudar. É somente o Senhor para nos convencer, ó Pai querido amado, em meio a esse tumulto, ó Pai querido amado, desse século. É só o Senhor para nos, ó Pai querido amado, dirigir, nos direcionar, ó Pai querido amado, e nos convencer, ó Pai, que nós precisamos cada dia mais do Senhor, que sem o Senhor nós não somos nada, ó Pai. Querido Espírito Santo, sela com o sangue do Senhor Jesus essa palavra no nosso coração, ó Pai. Para que ela fique, Senhor Deus, enraizada, Pai. Porque o Teu altar de adoração, de oração, de presença, de comunhão, ó Pai, ele precisa estar intacto, Pai.
Obrigado, Senhor Deus, por cada vida aqui, Pai. Obrigado, Senhor Deus, pela sua mensagem, pela revelação da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus nos leve para os nossos lares agora. Que a gente possa descansar, ter uma boa noite de sono. E que nós possamos ser bênção e luz na vida daqueles que estão do nosso lado no restante da semana. Amém? Nos vemos na sexta-feira. Amém. Louvado seja o Senhor Deus.